CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 15 de abril de 2023 e está no ar o seu programa CBN Agro Maceió. Um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias. Essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. CBN Agro Maceió, um oferecimento de Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. CBN Agro. E a nossa conversa de hoje vai ser com o engenheiro civil e mestre em zootecnia, o Alberto de Guzmão Couto. E a gente vai falar sobre criação de búfalos. Isso mesmo. Alberto, que é proprietário da Fazenda Castanha Grande em São Luís do Quitunde e que vende os produtos Buffalo Bill. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também no site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro, todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp 999214266, que será abordado nos programas seguintes. E lembrando que a entrevista de hoje sobre criação de búfalos foi justamente uma sugestão do Cícero Alexandre, que está interessado, sobre criar búfalos. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Emater distribui mais 16 toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar. A DEAL inicia a segunda etapa do inquérito soroepidemiológico da influenza aviária em Alagoas. Agronegócio brasileiro continua crescendo e está mais formalizado. Ministério da Agricultura publica período do vazio sanitário da soja. CBN Agro. E a nossa conversa de hoje vai ser com o engenheiro civil e mestre em zootecnia, o Alberto de Guzmão Couto. E a gente vai falar sobre criação de búfalos. Alberto é proprietário da Fazenda Castanha Grande em São Luís do Quitunde, que vende os produtos Buffalo Bill. Bom dia, Alberto, tudo bom? Bom dia, Marcos, tudo bem? De onde foi que surgiu essa ideia, no interior de Alagoas, em São Luís do Quitunde, criar búfalo, Alberto? Ô, Marcos, é o seguinte, eu quando era pequeno, eu fui para Palmeira dos Índios, eu não sei se foi Palmeira dos Índios, foi União dos Palmares. E foi quando eu vi búfalo pela primeira vez e achei interessante. Depois de muitos anos, já em 1984, eu comecei a criar búfalo. Eu sou de uma família tradicional de cana-de-açúcar, em que no dia 10 de maio agora a fazenda está fazendo 184 anos na mão da família, certo? Uma família tradicional de cana-de-açúcar. Mas, então, eu em 84 comprei cinco matrizes de búfalo da usina Santo Antônio e um reprodutor. E coloquei na fazenda. E fui vendo o desenvolvimento do búfalo. Eu criava também Nelore, certo? Plantava cana e criava Nelore. E o búfalo dava disparada. Eu tinha búfalos que tinham um ganho de peso de 1,2 quilos dia, uma coisa impressionante. Então eu
Com 1 ano e meio eu já estava vendendo para abate com 14, 15, 16 arrobas, mais ou menos 15 arrobas, média de 15 arrobas, enquanto o Nelore, com 1 ano e meio, eu vendia o búfalo de 15 arrobas. O Nelore é para 2 anos e meio, 3. Então, eu vendi todos os Nelores e comecei praticamente a minha criação de búfalo, indo buscar búfalo de excelente qualidade em Pernambuco. No Ceará também tem um criatório bom. Certo, mas vamos lá. O senhor é de uma família tradicional que plantava cana e tinha gado Nelore. De repente, foi até União dos Palmares, viu lá o búfalo e ficou fascinado, achou legal. A usina Santo Antônio já tinha búfalo, né? O búfalo gosta de um lugar mais com água, mais encharcado. A fazenda lá era propícia a essa criação, a ter esse local para criar búfalo assim? Tinha. A nossa fazenda, ela é muito baixa, tem muitas várzeas, muita água. A razão pela qual o búfalo se adapta melhor nessas áreas, principalmente áreas alagadas, é porque o búfalo ele tem menos glândulas sudoríparas do que o bovino. Então, nas horas mais quentes, ele precisa umedecer a pele ou então ficar numa sombra. Então, se adaptou muito bem à nossa região, que tem várias várzeas e até locais encharcados, em que o Nelore não tem condições de se criar nessas áreas. Ninguém da família disse: Alberto, peraí, a gente tá com cana, com Nelore, e a gente não tem nenhum conhecimento de búfalo. Você tá ficando... Tá faltando um parafuso, Alberto? Realmente houve uma resistência muito grande, até do meu pai meu filho, búfalo varador de cerca, e a carne, como é que você vai vender e tal. E apareceram várias pessoas que foram contra, achando que era quase como um doido de criar búfalo. Mas o búfalo, o que eu verifiquei é o seguinte: eu faço uma analogia com, vamos dizer, um cabra, bode, né? Ovelha. Você tem uma criação de Nelore, aí deixa a criação de Nelore e vai criar ovelha. A ovelha passa por baixo da cerca, não é isso? Então quem é que não presta? É a ovelha ou a cerca que não foi adaptada para esse tipo de criação? A cerca que estava errado, né? Para a ovelha. Justamente, a cerca está errada. O búfalo, ele respeita muito a cerca elétrica, e a cerca elétrica é muito mais barata do que a cerca convencional. Então, se você tiver um fio de arame a 80 centímetros do chão, ele não passa. Ele leva o choque a primeira vez e grava, que ele é muito inteligente, tem uma memória muito boa, e não passa mais. Então, nós passamos a fazer todo o sistema de cerca da nossa fazenda com cerca elétrica. E não tem problema nenhum. Década de 80, como o senhor mencionou, problema na venda. Eu estou com o animal já pronto para o abate. Eu tinha comprador nesse período para poder escoar esse animal que engordava inclusive mais do que o Nelore no período? Certo. Essa é uma pergunta boa. É o seguinte, o pessoal acostumado a comer só a carne bovina e tal. Quando eu comecei estudando e vi que a carne do búfalo é uma carne muito mais saudável do que a carne bovina, certo? Não é, muita gente pensa que ela é uma carne com muita gordura entremeada, como certas raças europeias, como a Hereford, né? O Wagyu, aquele bovino japonês. Não, a carne de búfalo é uma carne magra com a gordura externa. Então é excelente para churrasco, porque você faz o churrasco, ele dá um churrasco muito bom e você come a gordura se quiser. Se não quiser, você quiser só a carne magra, você come só a carne. Então o mercado aceitou bem a produção, a carne, então foi fácil vender logo esses primeiros lotes? Olha, no início deu trabalho, inclusive eu montei um açouguezinho e comecei a vender a carne, mas no início tinha uma certa rejeição e tal. Por quê? Porque o pessoal tinha alguém da região abateu uma búfala muito velha, uma búfala ruim. Então, o animal velho, tanto bovino quanto bobalino, a carne não é saborosa. Mas eu tive o meu alvo, era o novilho precoce, de 14 arrobas.
E o novilho precoce de búfalo 14 arrobas gordo é imbatível, a carne é espetacular. Então foi nesse alvo, nessa linha que nós entramos e começaram. Quem comprou a primeira vez gostou e saiu comprando, e nós começamos a desenvolver, vendendo com muito mais facilidade. Hoje o custo de produção do búfalo é o mesmo valor da carne bovina ou é mais alto ou mais baixo? Nós fazemos o mesmo preço, certo? Hoje não tem distinção de preço, dependendo do supermercado. Tem um supermercado que vende mais carne bovina mais alta, mais preço mais alto, mas nós fazemos um pouco mais alto do que o preço lá em São Luís Quitune e, em média, assim, com o supermercado mais popular, entendeu? Em Maceió. Parece que o senhor é aquele homem que não gosta assim, ó, tá bom, agora eu vou ficar tranquilo, né? Tá sempre procurando alguma coisa a mais. Então, o produto estava já criando búfalo, estava vendendo búfalo, já tinha aberto até um açouguezinho, né? Mas não ficou por ali. Então, investiu, olha, eu tenho búfalas que produzem leite e eu vou perder esse leite? Aí foi o que o senhor fez? Ah, bem, então nós começamos com carne, só carne, búfalo só para carne. Era extraordinário, como o leite ficava todo para o bezerro engordava numa rapidez tremenda. Mas todos nós sabemos que o leite de búfala, ele é muito mais rico em sólidos, muito mais rico em cálcio, muito mais rico em sais minerais, entendeu? É um leite nobre. E na Itália, a mussarela, a verdadeira mussarela, com 2E e 2L, mussarela, na Itália é de búfalo. Chegar na Itália e pedir uma mussarela é de búfalo. Não existe mussarela bovina. Mussarela bovina se chama fior de latte. Não pode vender. Sem vender, você fraudou. Bem, então nós começamos, como a búfala dava um bezerro ao pé quando era só carne. E como a gente tinha um produto nobre, que era o leite, nós resolvemos montar uma pequena queijaria e começar a trabalhar também com leite, com a carne e com o leite, certo? Aí, com isso, o leite, a gente conseguia, vamos dizer assim, em vez de um bezerro, conseguia até 3 bezerros, faturamento, como se fossem uns 3 bezerros ao ano, 1 de carne e 2 equivalente em leite. E para a produção desse leite, o senhor trouxe alguém especializado ou, né, disse, não, como o senhor gosta, não fica quieto, eu vou me especializar e vou fabricar, patentear o meu produto? Olha, eu sou muito curioso. Sou muito curioso e gosto de pesquisa, adoro pesquisa. Eu seria realizado se eu fosse um pesquisador assim, de um órgão, uma Embrapa e tal. Eu vibro de pesquisa. Então eu achei que eu devia aprender. E comecei a estudar. O primeiro queijo foi terrível que eu fiz, que não sabia. Saí procurando pelo interior, achando quem fazia tal queijo, vendo. E depois nós fizemos 2 cursos de queijo fino pela Escola Suíça de Nova Friburgo. E com isso ele me deu uma visão muito grande, né? E nós fomos aumentando os tipos de queijo. Saímos do queijo coalho, que é o mais popular, e a mussarela. Depois fomos fazendo outros queijos, provolone, a ricota, a frescal, entendeu? E por último, há uns anos atrás, nós estamos fazendo um queijo que é muito procurado, muito usado na Itália, que é a burrata. A burrata é uma mussarela, uma bola de mussarela com recheio de creme de leite com uns filetos de mussarela. Mas como o creme de leite ele se perdia, então eu resolvi fazer um creme de ricota com creme de leite e os filetos de mussarela. Então esse é o recheio da nossa burrata. E foi um sucesso, está sendo um sucesso. E os hotéis, restaurantes finos de Alagoas estão nos comprando bastante. Então hoje o que o senhor produz lá já tem uma clientela já certa para o escoamento? Tem. O que a gente faz? A gente vende. Em 94, 95,
Quando eu estava fazendo esse curso da Escola Suíça Nova Friburgo e outros cursos que eu fiz, eu solicitei do Senai que arranjasse um queijeiro para tirar algumas arestas de um queijo que eu estava desenvolvendo já há uns 2 anos. Então o Senai me disponibilizou o queijeiro que eu quisesse no Brasil. E eu pedi um queijeiro que foi ele que me deu esse curso de Nova Friburgo, que eu reputo como André Guedes, como um dos melhores queijeiros do Brasil. E André Guedes veio aqui, tirou algumas arestas do nosso queijo, e nós desenvolvemos um queijo chamado Castano, que eu dei o nome de Castano. Esse queijo tirou 2º lugar em Juiz de Fora, do Instituto Cantorce. A exposição de queijos, esse concurso de queijo de Juiz de Fora, é um dos maiores da América do Sul, certo? É um concurso de queijo em que os juízes, os árbitros, né, do queijo, são os melhores queijeiros do Brasil. E 2º lugar, entendeu? Concorrendo com mais de 150, 200 queijos pelo Brasil todo, sendo o destaque da feira, foi uma coisa, para nós, foi um prêmio muito grande. E aí o senhor, onde tem prêmio, está concorrendo ou o senhor participou desse? Não, participei de outros concursos, mas ultimamente eu tenho já estabilizado e não estou participando mais de concurso não. Mas já participei aqui mesmo em Alagoas, teve uns franceses, vieram para aqui pelo Sebrae e Senai, e fizeram um concurso de queijos, e nós tivemos uma quantidade muito grande de prêmio de primeiro lugar, diversos tipos de queijo. Bem, quem vai pela L101 Norte vai passar na Buffalo Bill. O que é que vai encontrar para levar ou para trazer para Maceió os produtos da Buffalo Bill? Olha, Buffalo Bill é simples, é um localzinho simples, porque a gente vende todos os nossos produtos, não tem, por enquanto não há interesse da gente fazer um prédio maior, porque a gente vende todos os nossos produtos ali naquele pontozinho de venda, à margem da L 413, também não chamam 101, mas o nome dela é 413, ali em São Luís Quitunde, depois de São Luís Quitunde. Bem, ali nós começamos com a carne, né? Depois a carne só, ela ficava muito travada na dianteira, porque o nordestino gosta de comer mais a traseira e deixa a dianteira, contrário do sul do país, né, que faz muito churrasco. E nós começamos a fazer linguiças, outros produtos, para poder justamente equilibrar e vender e ter uma condição de abater mais búfalos. Então hoje nós temos linguiças, variedade de linguiça, fazíamos o salaminho, agora não estamos fazendo mais. Tem a mortadela, tem a cafta, tem carne de sol muito boa e outros tipos de produtos cárneos. E quanto aos produtos lácteos, nós temos o mais nobre, são as mussarelas, vários tipos de mussarela. Nós temos o queijo coalho, frescal, provolone, certo? Nós temos 2 queijos que idealizamos e concluímos essa aqui é o Flor da Castanha e o Flor da Campina. São queijos muito bons. Eu idealizo aquele queijo e eu penso no sabor, na textura, certo? No aroma do queijo e começo a trabalhar em cima daquilo. Até concluir. Quando ele está exatamente aquilo que eu projetei para fazer, então ele sai. E eu coloco no papel, ensino ao queijeiro e daí por diante ele fica fazendo esses queijos. Retornando à criação de búfalo, é suscetível à doença? Adoece mais do que o boi ou menos? Olha, o búfalo é um animal muito resistente. Muito resistente. Há uns anos atrás, antes do ano 2000, eu fui convidado para fazer uma palestra em Curitiba sobre o búfalo do futuro. Seria o búfalo do ano 2000. Eu acredito que era 1995, por aí assim.
E o que eu pesquisei é o seguinte: o que seria o búfalo do futuro para a Embrapa? Seria um búfalo? Seria o búfalo do futuro? Não. Qual seria o animal, o bovino do futuro, ou bubalino do ano do futuro? Seria um animal longevo, prolífero, né? Um animal dócil e que tivesse produção, bastante produção. Bem, grande parte desse perfil que foi traçado para o búfalo, para o boi o boi do futuro, o búfalo se enquadra. O búfalo é um animal longevo, uma búfala chega a produzir até com 21 anos ela está produzindo, entendeu? Ela está parindo, ela está produzindo leite, certo? Ele é um longevo, ele é prolífero, todo ano ela tem uma facilidade de emprenhar mais do que o bovino, todo ano ela emprenha e pare, enquanto o bovino, em média, são 2 crias em 3 anos, certo? Então eu falei em prolífero, eu falei em longevo, ele é dócil, é de uma docilidade enorme, desde que seja bem manejado, certo? A gente não pode pensar em búfalo, aquele búfalo africano, não tem nada a ver, ali é outra espécie. O búfalo africano não é domesticável, O búfalo nosso que nós criamos é um búfalo indiano, certo? Esse búfalo, ele vem sendo trabalhado há 5.000 anos. Então é um animal muito dócil. Quando bem trabalhado, ele é muito dócil, certo? Então você tem docilidade, você tem longevidade, prolificidade. Quanto à produção de leite, é menor, por enquanto é menor do que a produção média de leite bovino. Entretanto, enquanto você faz com 5,2, eu faço com 5,2 quilos, que o leite é em quilo, não é em litro. 5,2 quilos, eu faço 1 quilo de queijo coalho. O bovino eu preciso de 10, quando um bom queijeiro ele faz com 9. Então eu praticamente quase que eu dobro a produção dele, entendeu? Com o mesmo leite. E além disso você tem o custo, o custo baixo, porque ele é pouco exigente, ele é muito rústico, certo? E o valor do queijo, que é quase o dobro também do queijo. Um queijo coalho de búfalo é quase o dobro de um queijo coalho bovino. Então você dobra um dobrado. Então praticamente 1 litro de leite de búfalo ele equivale a 3 ou 4 litros de leite bovino. Seu faturamento é quase isso. Bem, Alberto, eu peço uma pausa em nossa conversa para a gente ir ao repórter CBN. Certo, Marco. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player, e para ouvir o programa na íntegra, você acessa também no site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Vamos então ao repórter CBN. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Na sua rádio CBN em 104,5 até às 10 da manhã tem o programa CBN Agro Maceió. Um oferecimento de Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Vá lá, agende o seu test drive. E retornando à nossa conversa, eu estou aqui hoje conversando com o engenheiro civil e mestre em zootecnia, o Alberto de Guzmão Couto. A gente está falando sobre criação de búfalos. Alberto, que é proprietário da Fazenda Castanha Grande em São Luís do Quitunde e que vende os produtos Búfalo Bio. Para um pecuarista que está ouvindo a gente, ou até mesmo um plantador de cana, né? Diz, não, estou querendo diversificar, vou dividir aqui. Ele tem uma área que tem a várzea, dá para ir para a criação de búfalo, ele vai... O que é que ele precisa fazer, então, para poder procurar as primeiras matrizes e trazer para a área dele? Ele pode perfeitamente, a exemplo da Índia. Na Índia existe essa população pobre, eles têm, às vezes, um casalzinho de búfalo ali, entendeu? E o búfalo vai lhe dar trabalho
vai lhe dar leite e vai lhe dar carne. Então, e a docilidade é tão grande que qualquer criança pode manejar um búfalo sem problema. Então, o búfalo é um animal excelente para pequenos produtores. Se quiser ter 3 vaquinhas, 3 búfalazinhas e um reprodutor, é muito bom. Que o que ele não poderia, ele não teria, vamos dizer, talvez com o Nelore, que é um animal bom, não vou falar mal dele, mas é um animal bom para carne, mas é um animal muito espantado, muito difícil de você manejar. O senhor falou em reprodução, longevidade da búfala. Com quanto tempo a gente descarta esse animal já para procriação? Olha, nós fazemos lá um sistema de descarte. É o seguinte, a gente estipula X litros de leite, certo? Entre X quilos de leite. Então nós começamos com 800 quilos de leite. Búfalas abaixo de 800 quilos de leite, a produção dela, por lactação, ela ia para abate. Depois fomos subindo. Hoje nós estamos com búfalas abaixo de 1.800 quilos de lactação. Abaixo de 1.800, elas vão para o abate. Então, com isso, nós vamos melhorando essas búfalas. Além de ter esse melhoramento através de uma seleção pela produção, nós estamos investindo muito em genética. Então, normalmente, as nossas búfalas, elas são mestiças com os reprodutores Murra, certo? A gente compra os excelentes reprodutores Murra. E também o sêmen. Então, hoje, praticamente, todas as nossas búfalas são inseminadas, certo? Nós fazemos IATF, inseminação a tempo fixo. Então, a gente pega um lote de búfala, insemina e elas vão parir na mesma época, certo? Agora, fora disso, a gente tem nós estamos... como o sangue de búfala, o sangue de Murra já está ficando, como a gente diz, muito quente, quer dizer, havendo uma consanguinidade, então nós estamos importando, nós estamos colocando outra raça, fazendo um choque de sangue, que é a raça mediterrânea de sêmen importado da Itália. Quantas cabeças hoje tem lá na fazenda em São Luís do Quitonde? Nós estamos mantendo em torno de 350, 400 cabeças. 350. Eu acredito que esse ano a gente vai para chegar uns 400. E agora, matrizes, eu acredito que esse ano a gente deve ter aí uns 180 partos. E a alimentação? O que é que o búfalo come, seu Alberto? O búfalo é um animal muito rústico. E ele come o mesmo que a vaca de leite, a bovina, ela come. Só com uma vantagem, como o aparelho digestivo dela é muito eficiente, ela consegue extrair alimentos pobres, entendeu? De volumosos pobres, de nutrientes, ela consegue extrair muito mais do que o bovino. O aparelho digestivo é muito mais eficiente. Então, eu costumo dizer o seguinte, no mesmo ambiente, vamos dizer, até no sertão mesmo, o búfalo se adapta no sertão, desde que você tenha água e na época mais quente você bota numa sombra ou tem um açude para ele ficar. Então, eu costumo dizer que num ambiente em que falta alimento, quando vier faltar alimento, assim, no sertão ou no agreste, num lugar mais... que não tenha fartura, como nós temos lá na região norte, certo? Então eu costumo dizer o seguinte, que quando vier morrer o último bovino, aí sim começará a morrer o primeiro búfalo, porque o búfalo, ele é seletivo, como a cabra é altamente seletiva. Ela vai pegando os alimentos mais ricos em proteína, isso aqui, depois vai entrando para os menos que tem menos proteína e tal. O búfalo é a mesma coisa, então ele começa dos alimentos mais ricos e não tendo, ele come até casca de pau e consegue extrair nutrientes para sua mantença e para a produção de leite. Então quer dizer que quando se fala em búfalo, a gente já pensa naquele búfalo dentro do mangue, numa água, né? Então o búfalo ele pode também ser criado fora da água. Pode, eu tenho um amigo que ele criava, Fernando Tenório, ele criava em São Pedro do Cordeiro, sertão de Pernambuco.
se eu não me engano, lá chovia 300 milímetros o ano, certo? E as búfalas dele eram gordas, porque ele tinha muita palma, e 9 horas da manhã ele já recolhia no curral, o curral era coberto, e dava palma no coxo até 4 horas da tarde. 4 horas ele abria o curral e daí os búfalos iam pastar durante a tarde, o fim da tarde e a noite. O senhor trabalhou com seu pai e implantou essa mudança da cana, do gado Nelore para o búfalo. Hoje está plantando cana também ou só é o Bubalino tomando conta do espaço lá da fazenda Castanha? Castanha Grande. Bem, meu pai não criou búfalo, já foi comigo, certo? Meu pai, meu avô, meu bisavô, eu sou a 6ª geração nessa fazenda. Eu não planto mais cana, não planto. Plantei 17 anos cana e me decepcionei muito porque a cana, um ano dava bom, mas dava não sei quantos anos que o preço da cana não compensava e o produtor vivia mais de empréstimo, entendeu? E rolando os empréstimos, rolando as dívidas. E então eu deixei em 89, mais ou menos, eu deixei plantar cana, não planto mais. Hoje a gente planta o capim e a gente tem as capineiras como uma cultura. Isso é importante, é um lembrete que eu estou fazendo a todos os pecuaristas. Você não pode criar búfalo, criar bovino ou qualquer outra carneiro ou qualquer outra cria que você tenha sem investir no capim. Você tem que o capim, nós temos 2 variedades muito boas, que são o capim-açu e o curumim. São 2 variedades do lançamento da Embrapa, extraordinárias, mas que são muito exigentes e você tem que estudar para poder cultivar, trabalhar como uma cultura e com isso você vai ter sucesso na sua pecuária. Hoje está preparando alguém para continuar tocando aí a fazenda lá em São Luís do Quitunde? Já tem alguns anos que eu comecei a trabalhar com filho, mas os filhos entram para outra atividade e é muito difícil trabalhar com filho, certo? Isso aí é uma coisa que mais a gente trabalha direitinho. Mas será que o seu pai falou isso também? É ruim? Tá difícil trabalhar com o Alberto? Deve ter, mas ele era muito mais exigente do que eu sou com os filhos, certo? Mas aí eu trabalhando com o neto. Hoje eu trabalho com o neto, hoje não, já tem uns 7 anos que eu venho trabalhando com meu neto, certo? E venho passando para a gente, tem alguns conflitozinhos de geração, mas eu procuro, pela idade, a gente procura fazer com que mantenha um diálogo bom, porque o que eu digo a ele é o seguinte: eu tenho praticamente 50, hoje eu estou com 74 anos, então vamos dizer que com 50 anos de experiência de campo. É muita história. Esses 50 anos, vamos supor que eu tenha errado 40 anos, 50 anos, vamos dizer, 40% eu errei, né? 4, 5, 20, então 20 anos de erro e 30 anos de acerto. Esses acertos eu quero passar para esse meu neto, certo? Esses acertos. E às vezes ele não aceita. O que acontece é que os filhos e os netos, eles estão mais evoluindo, entendeu? E estudando mais, tal. Então há um conflito muito grande. Mas não é o meu caso, porque eu me mantenho muito atualizado, certo? Eu leio muito, sempre estou atualizado com as novidades que vão aparecendo na pecuária e nos plantios de capim. E ele também está fazendo a parte, é queijeiro também, pesquisa, procura ver o melhor? Ele tem um pouco diferente de mim, porque eu sou mais de pesquisa, ele é mais de dinheiro, então ele é muito seguro. Hoje eu peço dinheiro a ele, né? Certo? E ele é muito seguro, ele terminou engenharia, está fazendo MBA, então ele está se desenvolvendo bem. E eu deixo tudo com ele, essa parte da economia, de dinheiro, eu deixo com ele está tocando direitinho.
Essa experiência que o senhor mencionou de 50 anos deu uma base e, com certeza, quando se fala em criação de búfalo, o senhor deve ser referência, não só aqui no estado. Como é que está sendo? Está sendo chamado muito para palestras, para conversar sobre búfalos aqui no Nordeste? O Marco, a gente começou aí uma escola de agronomia, de veterinária, começou a me chamar para fazer uma palestra aqui e ali, e a gente foi. E nos encontros nacionais de criadores de búfalo, nos congressos, no simpósio, foram me chamando, porque a nossa área, a minha área é etologia, é comportamento, bem-estar, manejo, e isso que mais o pecuarista quer, entendeu? Muito mais do que um melhoramento genético. Uma palestra de melhoramento genético é muito cansativo para um produtor. O produtor quer manejo, quer comportamento, entendeu? E isso eu venho fazendo. Então a gente foi sendo chamado para o Brasil, e depois nós já fizemos palestra em congresso internacional na Argentina, na Costa Rica, na Venezuela, 2 vezes na Colômbia. Ultimamente, eu não sei se já falei aqui, eu apresentei um trabalho inédito que nós fizemos aqui, um estudo sobre a ordenha sem-bezerro ao pé através de transferência de estímulo, certo? Trabalho inédito. Como é essa ordenha, então? Já que o senhor mencionou que é um nome tão, né? Transferência de estímulo. É o seguinte, para toda fêmea precisa do estímulo da cria para poder soltar o leite, certo? Então, o que é que acontece? Ela se coloca o bezerro, a cria na frente, aí a hipófise libera a ocitocina, que é um hormônio que vai liberar o leite, ela cai na corrente sanguínea, desce, os receptores recebem da glândula mamária, transmite para as células miepiteliais da glândula mamária, e existe umas contrações nos alvéolos, expulsando o leite dos alvéolos para a cisterna mamária, a cisterna do teto, e assim há o apojo. O leite só pode sair se houver esse estímulo. Bem, então, quando você vai crescendo, uma pecuária de leite vai crescendo, o bezerro torna-se muito trabalhoso. Você está trazendo o bezerro para que haja esse estímulo. Então, nós desenvolvemos, através de conhecimentos de Lamarck, de Pavlov, Skinner, certo? Foram pessoas que deram uma contribuição, Charles Darwin, entendeu? E todos esses cientistas e pesquisadores, aí a gente estudou eles, e com o estudo com esse estudo, nós desenvolvemos um sistema de transferência de estímulo, em que a gente coloca o bezerro e ela apoja, a gente coloca a teteira, tira o bezerro. Então, a teteira esvazia a glândula mamária que está dolorida, certo? No outro dia, coloca o bezerro, ela apoja, você coloca a teteira, ela esvazia, o bezerro não está presente. Então, quem foi que fez esse alívio da glândula mamária? Foi a teteira. E com isso, com umas 3, 4, 5 vezes, as nossas búfalas já estão adaptadas só para você colocar o conjunto de teteira, elas já apojarem. Ela solta o leite sem ter a presença do bezerrinho ali. Nós estamos também, e para isso nós tivemos que estudar uma ciência nova chamada epigenética. Epigenética é uma ciência, ainda não é considerada uma ciência, ela faz parte ainda da biologia, mas é uma ciência fantástica, em que ela estuda a influência do ambiente sobre aquele ser, certo? Ambiente não é só o calor, ambiente são todos os sentidos, o som, o odor, a audição, visão, paladar, entendeu? E o tato, que é justamente o calor, é o tato do seu, você sente isso através da sua pele, certo? Então, essa ambiência influencia o ser a produzir mais ou menos. E ela não altera o genótipo desse animal.
Ela pode alterar o fenótipo, a aparência dele, mas o genótipo não altera, mas altera o genótipo de gerações futuras. Então, sucessivamente, a cada geração, se você for trabalhando naquele animal para uma determinada função, quer dizer, ela ser uma boa produtora de leite, então a cada geração você vai trabalhando, como é o nosso caso, dessa ordenha MZLP, então termina com alguns anos, você termina fazendo com que esse animal seja um animal excelente de leite. Alberto, quer acrescentar alguma coisa em nossa conversa? Não, o que eu tenho a acrescentar, Marco, é o seguinte, que há uma diferença muito grande entre o criador de búfalo e o criador de cavalo, de bovino. O criador de búfalo é um apaixonado pelo búfalo, porque ele vê o resultado. E os búfalos, pela docilidade, pelo o jeito de trabalhar, entendeu? Eles dão muito a gente se apega muito a eles. Então, normalmente, os criadores de búfalo, eles amam, entendeu? Criar o búfalo, certo? Então, se você pretende criar o búfalo, você começa criando pouquinho o búfalo, vai fazendo a cerca e tal, e você vai ver que ele corresponde àquilo que você está almejando. Tá então a conversa com o engenheiro civil e mestre em zootecnia Alberto de Guzmão Couto. E a gente falou sobre a criação de búfalos. Com certeza, se você ouviu desde o início, muita coisa que se tinha de mente de búfalo foi por água abaixo. Então o Alberto mencionou que ele pode ser criado fora também da água, inclusive no agreste ou no sertão, né? Então, para você que é criador, pensa em criar búfalo mais à frente, então pode ser essa opção. Alberto, quem quiser entrar em contato com você, conversar com você, procura você onde? Tem um contato, tem um número de telefone? Tem, pode me ligar para o meu telefone, é 99976-3800. 99976-3800 é o Alberto de Guzmão Couto, tá certo? Ele que é proprietário da Fazenda Castanha Grande em São Luís do Quitunde e que vende os produtos Buffalo Bill. CBN Agro. E na última quinta-feira, dia 13, a Emater entregou 16 toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar para 16 instituições socioassistenciais em Maceió. A ação faz parte da segunda etapa de distribuição do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e que beneficia cerca de 1.500 famílias. O programa tem o apoio do Ministério da Cidadania, que destinou para a compra dos alimentos R$ 5.834.340, o que vai possibilitar a compra de cerca de 324 toneladas de alimentos provenientes de 1.458 agricultores familiares. Cerca de 250 entidades assistenciais foram cadastradas em todo o estado de Alagoas. E seguindo determinações técnicas do Ministério da Agricultura e Pecuária, foi iniciada na última segunda-feira, dia 10, pelos técnicos da Agência de Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, a segunda etapa do inquérito soroepidemiológico da influenza aviária aqui no estado. O trabalho está sendo realizado em criações de subsistência e de aves silvestres nos municípios de Pilar, Atalaia, Paulo Jacinto, Penedo, União dos Palmares, Lagoa da Canoa, Viçosa e Jequiá da Praia. A influenza aviária, que até o momento não teve casos registrados no Brasil, é uma doença viral altamente contagiosa e fatal que afeta aves domésticas e silvestres. Ela também pode ser transmitida para humanos. No entanto, não é uma doença transmitida pela carne de aves e nem também pelo consumo de ovos. E agora, vamos às cotações da semana. Cotações da semana. Cotações desta semana publicadas no site do Sistema FAEAL. O milho, a saca de 60 quilos, cotado a R$ 135,00.
O farelo de soja, saca de 50 quilos, a R$ 160. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 115. A mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 73. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20. O coco, o quilo, R$ 2 o preço mínimo e R$ 2,50 o preço máximo. Arroba do boi gordo, cotada R$ 280. Arroba da novilha, R$ 270. Arroba do porco, preço mínimo R$ 210, preço máximo R$ 220. Arroba da vaca, R$ 270. Ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$ 220. O frango vivo, o quilo, R$ 6,20. O leite, o litro, R$ 2,40. E agora, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, IDERAL, o preço no atacado que está sendo praticado na Ceasa é o seguinte: ovos extra branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 220, preço máximo de R$ 220 também. Ovos grandes branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de 200, preço máximo de 210. Açúcar cristal, fardo de 30 quilos, preço mínimo de 103, preço máximo de R$ 105. O arroz branco, fardo de 30 quilos, preço mínimo de 140, preço máximo de R$ 145. O arroz parboilizado, fardo com 30 quilos, preço mínimo de 125, preço máximo de R$ 130. A farinha de mandioca torrada fina, fardo de 30 quilos, preço mínimo de R$ 145, preço máximo de R$ 150. A farinha de mandioca torrada grossa, fardo de 30 quilos, preço mínimo de R$ 130, preço máximo de R$ 135. O feijão carioquinha, fardo de 30 quilos, preço mínimo de R$ 245, preço máximo de R$ 247. O feijão macassar, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 160, preço máximo de R$ 175. O milho amarelo, fardo de 30 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 75. O abacaxi pérola grande, o cento, preço mínimo de 500, preço máximo de R$ 550. O abacaxi pérola médio, o cento, preço mínimo de 400, preço máximo de R$ 450. O abacaxi pérola pequeno, cento, preço mínimo de 300, preço máximo também de 300. A acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de 60, preço máximo de R$ 70. A banana prata, de primeira, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. A banana prata de segunda, o cento, preço mínimo de 25, preço máximo de R$ 25 também. O coco seco, o cento, preço mínimo de 200, preço máximo de R$ 200. O coco verde, o cento, preço mínimo de 150, preço máximo de R$ 160. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 50, preço máximo de R$ 50. A goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 40. Laranja lima grande, o cento, preço mínimo de 35, preço máximo também de R$ 35. A laranja pera grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. O limão Tahiti, o cento, preço mínimo de 25, preço máximo de R$ 30. O melão amarelo, o quilo, preço mínimo de 2, preço máximo de R$ 2,25. A melancia red, o quilo, preço mínimo de 1, preço máximo de R$ 1,25 o quilo. Abóbora cabocla, o quilo, R$ 2,25 preço mínimo e R$ 2,50 o preço máximo. A abóbora leite, o quilo, R$ 1,75 preço mínimo e R$ 2 o preço máximo. A macaxeira, caixa com 25 quilos, preço mínimo de 50, preço máximo de R$ 60. A alface lisa, 12 pés, preço mínimo de R$ 9,60, preço máximo de R$ 12. O coentro, de 8 a 10 quilos, preço mínimo de R$ 35, preço máximo de R$ 40. A couve, o quilo, preço mínimo de 6, preço máximo de R$ 7. Inhame da costa, 15 quilos, preço mínimo de 140, preço máximo de R$ 150. O pepino, o quilo, preço mínimo de R$ 1,75, preço máximo de R$ 2. O feijão verde com casca, preço mínimo de 3, preço máximo de R$ 4. O milho verde, 50 espigas, preço mínimo de 35, preço máximo de R$ 40. CBN Agro.
E chegamos ao final de mais um CBN Agro Maceió, produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player, e para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Um oferecimento de Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Vá lá, agende o seu test drive. CBN Agro de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.